Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho na Comissão de Legislação e Justiça, justificando aqui o atraso do vereador Maurício Peixer na condição de secretário. Vamos iniciar nossos trabalhos. Registro a presença do vereador James Schroeder, do vereador Sidney Sábio. Os três membros podemos iniciar nosso trabalho na comissão. Agradecer também o executivo aqui presente, todos os senhores e as senhoras, todas as entidades, entidade de classe, todas as pessoas aqui presentes. Conforme já é o protocolo de praxe, toda segunda e quarta-feira que estamos aqui discutindo o nosso trabalho. Nesse momento, coloco em discussão a ata anterior, não havendo em votação. Está aprovado a ata anterior. Também dou ciência de um documento que foi protocolado à presidência da Câmara, aqui da presidência da Câmara, também do SICOV, né? Alguma sugestão? Damos ciência na Comissão de Legislação, e também, assim, para análise dos trabalhos dessa comissão. Foi protocolado na Câmara no dia 6/4/2016. Neste momento, como essa reunião é em conjunto, passo a palavra ao vereador João Carlos Gonçalves. Quero cumprimentar a todos, cumprimento especialmente também os membros da Comissão de Urbanismo, vereador Sidney Sabel e vereador Dorval Prete. Cumprimento também o nobre vereador Cláudio Aragão, que preside agora esta comissão nesse momento, e o vereador James Schroeder. Cumprimentamos os senhores convidados, funcionários dessa casa, nosso corpo técnico e a todos que nos acompanham. Pediu o nobre presidente dessa comissão, o vereador Manuel Bento, que eu substituísse como secretário nos trabalhos desta manhã, impossibilitado de comparecer a esta reunião. Nós também colocamos em aprovação, já que é uma reunião em conjunta, as atas das reuniões aprovadas pela Comissão agora de Legislação. Colocamos em aprovação, em discussão, não tendo que discutir, colocamos em votação. Os senhores vereadores forem favoráveis, os vereadores que estão, os contrários se manifestem. As atas estão aprovadas. Nós passaremos agora, então, a continuidade dos nossos trabalhos, conforme a gente vem discutindo a questão do projeto, a apresentação do projeto pelo técnico diretor executivo do IPUJ. Nós vamos, então, dar continuidade a esse trabalho e, terminando essa apresentação, então, vereador Cláudio, a gente abre para alguns questionamentos que ficamos aí em pendências. Então, com a palavra, o senhor Gilberto, diretor executivo do IPUJ, para a continuação da apresentação do projeto da lote. Nós vamos continuar, então, a leitura, e esclarecer as dúvidas, né, dos técnicos aqui da Câmara em relação ao projeto de lei complementar 33/2015. Então, deixa eu só abrir aqui. Na última reunião, nós paramos no artigo 63. Chegamos a ver o artigo 63, né? Acho que chegamos a ver o 63, né? Que foi a taxa de permeabilidade. Então, passamos para a seção 8, que trata das vagas de guarda de veículos e pátio de carga e descarga. Então, que são as áreas de estacionamento. Então, artigo 64. Determina o número de vagas para guarda de veículos e pátio de carga e descarga, cobertos ou não, no interior do imóvel, conforme anexo 7,
requisitos urbanísticos para ocupação do solo, parte integrante desta lei complementar. Parágrafo 1º. No cálculo do número mínimo de vagas de guarda de veículos, deverão ser reservadas vagas para portadores de deficiência e idosos, conforme legislação específica. Parágrafo 2º. Quando do uso residencial uni- ou multifamiliar, será solicitado, no mínimo, uma vaga de guarda de veículos exclusivas para cada unidade autônoma. Parágrafo 3º. No caso de uso residencial multifamiliar, vinculado a programas habitacionais oficiais de interesse social, ou cuja unidade habitacional tenha apenas um único dormitório, será exigida uma vaga de guarda de veículos para cada 2 unidades autônomas. Esse quesito já, na lei atual, já, né, no caso de uma unidade, um dormitório, já a exigência é de uma vaga para cada 2 unidades. Aqui está vinculando a Minha Casa Minha Vida, né? Hoje, para qualquer situação, né, sendo um dormitório, pode ser feito o cálculo de uma vaga para cada 2. Parágrafo 4º. A reserva de vagas de guarda de veículos para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço e prestadores de serviços públicos é facultativa. E os índices previstos no quadro de ocupação do solo, anexo 7 desta lei, são apenas referenciais para o cálculo das vagas de guarda de veículos que deverão ser reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Ou seja, não está mais, né, essa lei, ela não exige mais número mínimo de vagas de estacionamento para esses empreendimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço. Fica... Então, fica a critério do empreendedor definir o número de vagas. Né, isso foi uma discussão forte do Conselho da Cidade e a redação acabou levando... Pois não, Maurício. Usa aquele microfone, por gentileza, doutor Maurício. Anunciamos também a presença do nobre vereador Maurício Peixe, que preside a Comissão de Legislação, que vai dar continuidade ao trabalho já aberto pelo vereador Cláudio Aragão. Nessa comissão, justificando também o vereador estava ausente em função de falecimento da família, né, vereador? Seja bem-vindo, às nossas condolências. Bom dia a todos, né, aos presentes. Já justificado aqui pelo vereador João Carlos. Obrigado, vereador. Saúde a todos. Vamos dar continuidade, então, Gilberto. Ok, Maurício levantou uma questão. Só para pontuar também essa questão, já foi pontuada aqui pelo auditório, doutor Álvaro, e pelo número de projetos que tramitam na casa aqui, visando estabelecer regras para cobrança de estacionamentos, áreas exigidas por conta da legislação urbanística, e que, de uma maneira um tanto quanto contraditória, são explorados comercialmente pelos empreendedores como se fossem atividade econômica, né, relativa a estacionamentos particulares. Então, para nós, do ponto de vista jurídico, fica uma certa contrariedade aí, embora os tribunais brasileiros eles costumam tratar a questão no âmbito do direito civil, mais tendente, então, a entender que é uma questão de livre iniciativa e de que, então, os municípios não teriam competência legislativa para tratar dessa matéria. Mas, que eu me lembro, há pelo menos 10 anos tramitam projetos aqui na Câmara de Vereadores, já teve tentativa de edição de leis estaduais, tratando do tema, referente à cobrança de estacionamento em shopping centers, em hospitais.
e o judiciário ora concorda, ora não, normalmente não concorda, né? Mas, do ponto de vista urbanístico, há, sim, no nosso entender, uma contradição, na medida em que você exige, ou até então, né, se exige a reserva de vagas, isso é feito para exatamente tirar os veículos das ruas, para que os veículos não abarrotem o nosso sistema viário, que já é caótico. Então, se há essa exigência, mas se permite que os empreendedores façam uso dessa área, que é reserva de vagas, como se fosse uma atividade inerente a estacionamento de veículos, nos parece que fica uma contradição. Então é uma questão polêmica, realmente, né? A gente só gostaria de pontuar que há essa questão mal resolvida no âmbito do direito urbanístico. Ok, tocamos em frente, então? Parágrafo 5º. Quando do uso comercial, industrial, prestação de serviço e prestação de serviços públicos, será solicitado, no mínimo, uma vaga para bicicletas para cada 25 metros de área total edificada, com respectivo paraciclo e espaço adequado para seu abrigo. Então, isso resgatando um pouco, né, a lei atual, que já exige um número de vagas, né? Só que aqui o número de vagas está maior do que a lei atual exige, né? Aliás, foi um projeto de iniciativa do vereador James, né? E hoje é obrigatório, aqui continua obrigatório, né? Só que num número maior, né? Então, essa questão do estacionamento está sendo tratada, né, dessa forma. Para os empreendimentos comerciais de prestação de serviço, não está se exigindo número de mínimo de vagas, o empreendedor define o número de vagas, e o que é obrigatório é ter vagas para portadores de deficiência e para idosos, né, e as vagas para bicicletas. Gilberto, é uma para cada 25 metros de área construída. Qual é que era a anterior? Sabe? Ali até cabe uma correçãozinha, tem 25 metros quadrados, né? 25 metros. 25 metros quadrados de área construída. A anterior, ela a lei atual, ela é de acordo com o tamanho do empreendimento. Até tantos metros quadrados é tantas vagas. Ele depende do tamanho do empreendimento. Aqui, vamos citar o exemplo aí de um prédio de 100 metros quadrados, já vai ter que ter 4 vagas para bicicleta. Então, num prédio pequeno, é um número razoável. Para um empreendimento grande, um shopping, por exemplo, 20 mil metros quadrados, tu vai dividir por 25, vai ver que o número de vagas de bicicleta é bastante grande, né? Então, mas não está diferenciado aqui? Não, ele não diferencia para o tamanho. Ele foi colocado uma regra só. A lei atual, ela, de tanto até tantos metros quadrados, tantas vagas, né? Aqui se colocou um valor único para qualquer tamanho de empreendimento, né? Artigo... já houve manifestações de que esse número, para grandes empreendimentos, ficaria um número excessivo. Então, acho que, né, cabe uma discussão aqui. Artigo 65. Fica dispensada a reserva de vagas de guarda de veículos para os imóveis existentes, situados no setor especial de interesse cultural, SE01, e centralidade urbana, SE08, e os imóveis cadastrados no inventário do patrimônio histórico do município, ou listados como unidade de interesse de preservação do município, destinado a qualquer uso. Então, no setor especial 01, que é o miolo central, né, e no entorno dos terminais, né,
está sendo dispensado, então, e também nos prédios cadastrados no inventário do patrimônio histórico, está sendo dispensada a exigência de estacionamento. Seção 9, da transferência do direito de construir e outorga onerosa do direito de construir. Artigo 66. O coeficiente de aproveitamento lote CAL nos setores de adensamento prioritário, no setor especial de interesse público, SE02, nas faixas viárias e nos setores especiais de centralidade urbana, SE08, dos demais setores, em até 50% nos imóveis localizados em vias com seção mínima de 12 metros, desde que esteja vinculado a um dos instrumentos de promoção do desenvolvimento urbano, transferência do direito de construir ou outorga onerosa de direito de construir. Então, através da transferência ou outorga, é possível adquirir 50% a mais de potencial construtivo nesses setores aqui listados. Falta. Está faltando palavra aí. Falta. Falta um será crescido, alguma coisa do tipo aí. Poderá ser acrescido, né? Poderá ser acrescido. Poderá ser acrescido em até 50% nos imóveis localizados, né? Está correto, falta ali um. Artigo 67. O empreendedor estará isento do pagamento do valor relativo à outorga onerosa prevista no artigo anterior nos seguintes casos: empreendimentos situados nas faixas viárias e nos setores especiais de centralidade urbana, SE08, onde, no mínimo, os 2 primeiros pavimentos estejam destinados ao uso comercial de prestação de serviço, e, no mínimo, 50% da área total edificada destinada ao uso residencial multifamiliar. Ou nesses setores, né, listados anteriormente, no SE08, né, quem tiver um imóvel de uso misto, com prestação de serviço comercial e 50% destinado ao uso multifamiliar, ele tem o incentivo de não ter que... Ou seja, ele tem o direito à outorga, né, sem custo para o empreendedor. 2. Empreendimentos situados no setor de adensamento prioritário, nas faixas viárias nos setores especiais de centralidade urbana, com a presença de áreas de fruição pública. O que é a área de fruição pública? São áreas deixadas dentro do empreendimento que garantam o uso público, ou seja, uma passagem, né, entre uma quadra e outra, uma galeria que vai ter que ficar aberta para uso público, ou no terreno uma faixa que vai dar acesso de uma quadra a outra. Então, está sendo dado, nesse caso, o incentivo dele obter, então, a outorga sem custo. Só que a outorga daí proporcional à área cedida em fruição, daí não seria, né, em relação a todo o imóvel, seria proporcional àquela área que ele está deixando para fruição. Artigo 68. O gabarito máximo no setor de adensamento prioritário, no setor especial de interesse público, SE02, nas faixas viárias, os setores especiais e setores especiais de centralidade urbana, SE08, dos demais setores, poderá ser acrescido em até 50% da sua altura os imóveis localizados em vias com seção mínima de 16 metros, desde que estejam vinculados a um instrumento de promoção do desenvolvimento urbano, transferência do direito de construir ou outorga onerosa do direito de construir. Ou seja, o mesmo incentivo de potencial, né, que é 50%, eu estou dando também um incremento no gabarito, na altura. Né. Artigo 69.
O empreendedor estará isento do pagamento da cobrança de outorga onerosa prevista no artigo anterior nos seguintes casos. 1. Imóveis situados nas faixas viárias nos setores de centralidade urbana, EC 08, onde, no mínimo, os 2 primeiros pavimentos estejam destinados ao uso comercial, prestação de serviço, e, no mínimo, 50% da área total edificada, destinado ao uso residencial unifamiliar. E em imóveis situados no setor de adensamento prioritário, nas faixas viárias e nos setores especiais de centralidade urbana, EC 08, com a presença de áreas de fruição pública, de interesse da municipalidade, manifestada através da Comissão de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, sendo que a área de isenção será proporcional à área cedida em fruição. Artigo 70. Procedimento para aplicação dos instrumentos de promoção e desenvolvimento urbano, de transferência do direito de construir e outorga onerosa do direito de construir será criado por lei específica. Título 6. Dos procedimentos administrativos. Capítulo 1. Aprovação de parcelamento solo e aprovação de implantação, ampliação e alteração de edificação. Artigo 71. Relativo a essa questão da transferência do direito de construir, outorga onerosa do direito de construir, uma das leis complementares previstas no plano diretor acabou tendo sua discussão adiantada aqui na Câmara, já, que foi exatamente as legislações que trataram do inventário do patrimônio cultural material e imaterial. E essas duas leis, elas trabalham forte, né, com essas estratégias da transferência do direito de construir e outorga onerosa do direito de construir. Essas legislações já são lá de 2011, 2012, mas a gente comentou esses dias, ainda não foram regulamentadas a contento, né, porque elas prevêem também mecanismos ali de benefícios fiscais ali, para que sejam implementadas. Mas, por questão didática, eu pergunto se não seria interessante também fazer as previsões aqui na lei de ordenamento, ali nesse capítulo que a gente acabou de fazer a leitura. Na verdade, assim, a lei de ordenamento ela está dizendo onde que eu vou poder aplicar, em que situações eu vou poder aplicar a outorga ou a transferência. Aí a lei específica que vai dizer, né, para cada situação como cada um dos instrumentos vai ser usado, né? E inclusive pode dizer assim: não, primeiro nós vamos usar tal mecanismo e depois vamos usar tal mecanismo. Essa discussão ela está acontecendo no Conselho da Cidade, né? Acho que não vamos conseguir concluir nesse mandato do Conselho, né? Mas já estamos com uma discussão aí avançada dentro do Conselho, né? E aí existe o pedido aí da Fundação Cultural de que se priorize o instrumento da transferência, né? Porque o instrumento da transferência ele é dirigido para os imóveis tombados, né? E nós estamos aí com essa discussão dentro do Conselho e provavelmente essa discussão vai se estender aí ao longo do próximo mandato do Conselho. A lei aqui de ordenamento ela só está dizendo onde que eu vou poder aplicar, né, esse incremento de potencial, né? É isso que a lei está trazendo aqui. Quais as áreas que eu vou poder aplicar esse instrumento de acréscimo de potencial construtivo. Não seria complementar, Gilberto? Maurício, a minuta da transferência está trazendo garantias muito boas para os imóveis em estado de preservação. O problema está
que o IPCJ não se conclui. Então é capaz de entrar a lei regulamentada de transferência e não ter o IPCJ, que é obrigatório. Vamos lá. Ok, doutor Maurício. Pois não. Artigo 71. Capítulo 1. Aprovação de parcelamento solo e aprovação de ampliação, implantação, ampliação ou alteração de edificações. Artigo 71. O procedimento de aprovação de projetos de parcelamento solo e ou implantação, ampliação ou alteração de edificação pública ou privada será regulamentado por decreto. Então, né, os mecanismos, né, os procedimentos administrativos, no caso, eles são serão regulamentados por decreto. Capítulo 2. Artigo 72. Infrações e penalidades. A falta de cumprimento das disposições desta lei, bem como de qualquer exigência acessória para regularização do parcelamento ou edificação, verificada no exercício da fiscalização, dará ensejo à aplicação das penalidades procedimento administrativo previstos na Lei Complementar 84/2000, que é o Código de Posturas, ou lei posterior que vier a lhe substituir. Título 7. Disposições transitórias e finais. Artigo 73. A aplicação dos índices de regulação relativos ao regime urbanístico de parcelamento, uso e ocupação do solo se dará sobre as glebas ou lotes identificados através de códigos numéricos de acordo com a divisão territorial no município, expressa conforme anexo 1 desta lei. Então, depois no anexo 1 a gente vai explicar. Artigo 74. Enquanto não homologado o plano de infraestrutura e equipamentos públicos urbano e rural do município, a Comissão de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo gozará de autonomia para decidir acerca das matérias de sua competência. Ou seja, aquela possibilidade da doação de área pública, se é uma área pequena, dela ser transferida para outra localidade, para anexar um terreno maior, isso tudo o plano de infraestrutura vai definir, né, onde eu vou precisar desses equipamentos. Porém, enquanto esse plano não estiver concluído, daí a Comissão de Parcelamento Solo que fará essa análise. Artigo 75. Após a homologação do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Joinville, o Poder Executivo Municipal deverá promover a compatibilização dessa lei com o referido plano. Artigo 76. As áreas delimitadas nos anexos 2 e 3 como áreas de expansão urbana deverão elaborar projeto específico, conforme a Lei Federal 12.608/2012, ficando sujeitos até a aprovação do referido projeto aos índices urbanísticos previstos para ARUC. Artigo 77. Nas hipóteses de parcelamento solo para atendimento de projetos habitacionais, educacionais, de assistência social e saúde, a Comissão de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo poderá dispensar o atendimento dos requisitos previstos nessa lei. Doutor Maurício, com a palavra do doutor Maurício. E pontuar qual é o artigo 77. Tá. Pois não, doutor Maurício. Senhores, aqui me parece uma regra excessivamente aberta, né? A 77. A 77, então, está tratando da dispensa de atendimento de requisito, mas teria que escrever alguma coisa ali, né? Dar um norte ali sobre o limite dessas dispensas, ou a finalidade, ou hipóteses, né, que poderiam ser dispensadas, porque dessa maneira aqui realmente fica...
pode ser dispensado 1% ou 100% das exigências? sim, Aqui fica... Acho que está coerente a afirmativa, né? Hoje, as áreas públicas, no caso, esses equipamentos públicos, eles são considerados setores especiais, né? Os equipamentos públicos, as escolas, os postos de saúde, né? Muitos deles foram construídos já há bastante tempo e eles não atendem a algum requisito, por exemplo, de recuo, o recuo lateral não é o que a lei exige, ou o recuo frontal, ou principalmente o número de vagas de estacionamento não atende, e aí essas unidades hoje, elas só conseguem se regularizar porque elas têm um tratamento especial. Então, hoje, isso se usa mais para fins de regularização. Os novos empreendimentos, eles têm que respeitar as regras da lei. Então isso, aqui, eu acho que tem que deixar claro, primeiro, que tem que ser público. Aqui está aberto para tudo. Público, tem que ser aqui público. Está aberto para tudo. Está correto, tem que ser público. E segundo, deixar claro para que os novos empreendimentos eles têm eu acho que daí as leis vigentes. Para fins de regularização. Daí. Agora tem que deixar bem claro que é público, porque dessa forma aqui, sim, principalmente em área de saúde e até de assistência social, está abrindo. Eu concordo. Assim, não vai fugir a questão da vigilância sanitária, né? Isso aí não... Né, seria... O que acontece, às vezes, é que a escola já foi construída há bastante tempo e, na época, essas escolas não eram aprovadas eram municipais ou estaduais e não eram aprovadas pelo município. E aí, hoje, elas têm, né, ao tentar se regularizar, elas, às vezes, têm algum problema de recuo, né, ou de número de vaga de estacionamento, né, e hoje elas são tratadas como, as públicas, né, são tratadas como setores especiais, que aí permite uma análise específica. Então, se a gente retirar isso, podemos ter algum problema nesse sentido de regularização de alguma coisa que eu vejo que já não existe. Cabe retirar, mas deixar claro, então, essa situação. Que são equipamentos, os públicos, né, e para fins de regularização. Daí, regularização e os novos, deixar claro. Os novos exatamente, terão que respeitar. Né? Respeitar as leis vigentes. Pois não? Artigo 78. A presente lei deverá ser regulamentada no que couber no prazo máximo de 120 dias, contados a partir da data de sua vigência. Artigo 79. Fazem parte dessa lei os seguintes anexos. Anexo 1, Sistema de Identificação do Lote. Anexo 2, Mapa de Macrozoneamento Rural e Urbano de Joinville. Anexo 3, Mapa de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Joinville. Anexo 4, Requisitos Urbanísticos para Parcelamento do Solo. Anexo 5, Sistema Viário Básico. Anexo 6, Requisitos Urbanísticos para Uso do Solo. Anexo 7, Requisitos Urbanísticos para Ocupação do Solo. Anexo 8, Referência de Nível. Anexo 9, Descrição das áreas, setores e faixas de uso e ocupação do solo. Anexo 10, Mapa do Perímetro Urbano de Joinville. E anexo 11, Descrição do perímetro da área urbana e dos núcleos urbanos de Joinville. Artigo 80. Ficam revogadas as seguintes leis e decretos. Lei Complementar número 27, de 27 de março de 96, que atualiza as normas de uso e ocupação, redefine o perímetro urbano, institui o parcelamento do solo urbano no município de Joinville e dá outras providências. Lei Complementar número 312, de 19 de fevereiro de 2010, que altera e dá nova redação à Lei Complementar número 27, de 27 de março de 96, Lei Complementar número 318, de 11 de outubro de 2010, que estabelece e define o macrozoneamento do município. Decreto 8.412, de 97, institui o regime urbanístico de uso e ocupação do solo nos setores especiais e dá outras providências, alterado pelo Decreto 9.892, de 2000,
Decreto 8.403/97, que institui regime urbanístico de uso e ocupação do solo na zona rural e dá outras providências. Decreto 10.931/2003, altera o anexo 3, constante no decreto 8.412/97, e decreto número 11.344/2003, altera o anexo 2, constante no decreto 8.412/97, alterado pelo decreto número 9.892/2000, que institui regime urbanístico de uso e ocupação do solo nos setores especiais do município. Por que esses decretos? Quando foi feita a promulgação da Lei 312, esses decretos vieram para dentro da lei, só que eles não foram revogados, né? Eles continuaram, eles entraram na Lei 312, mas eles não foram revogados. Como a gente está revogando a 312, nós estamos revogando também esses decretos, porque eles passam a ser regulamentados pela nova lei. Então, vamos pontuar também esse artigo 80. Bom, nós fizemos a leitura e algumas explicações do corpo principal do projeto de lei, e com algumas pontuações para que nós pudéssemos discutir em separado. É muito interessante, mas já quero registrar, né, que com a aprovação desta lei, assim que for, ela revoga todas as outras e é uma mudança significativa, até eu diria um pouco drástica, né, e de difícil entendimento. Com certeza vamos descobrir, após aplicado, que tiveram alterações que não cabem, que vão dar sérios problemas na comunidade. Então, também vai ter aí que um acompanhamento da Câmara de Vereadores, mas de toda a comunidade, para as mudanças que puderem vir a ocorrer, que com certeza tem alguns erros aqui dentro, né, que vão ser descobertos só na hora da aplicação. A hora que o munícipe vai lá pedir o direito de construção, o alvará, qualquer situação, vai verificar, poxa, mas isso aqui, a gente não pensou nisso, por que isso não entrou? E aí vai vir todas as alterações. Então, ela não para na aprovação. Aliás, ela começa mesmo a mudança geral na aprovação. E da importância da Câmara de Vereadores para ser o canal dessas mudanças, né? Então, essa legislatura eu tenho certeza que não vai ser, mas a próxima é muito importante. Até assim, para resgatar um pouco aí, a Lei 27, que foi aprovada em março de 96, no final do ano ela já sofreu ajustes, né? Então, no momento em que ela foi colocada em aplicação, né, no período aí de menos de 12 meses, se verificou que precisavam alguns ajustes na lei, e esses ajustes foram feitos, né? E a lei nova não é diferente, né? Ela realmente muda bastante coisa, né? Ela muda a configuração, entram novos conceitos, entra o Estatuto da Cidade, que não estava na lei, né? Então, a gente também reconhece que com a aplicação da lei vão surgir algumas questões, né, que provavelmente vão precisar de um ou outro ajuste, né? E aí o Executivo e o Legislativo, né, cabe ao Executivo e ao Legislativo propor aí esses ajustes, né? Ô Gilberto, doutor Maurício, nós terminamos essa parte e deveríamos entrar em anexo, nos anexos. Mas eu acho que é interessante primeiro a gente discutir as pontuações que foram feitas, né, para tirar essas dúvidas, para entrar nos anexos. Aliás, os anexos vão remeter depois também aos artigos que foram já discutidos, né, então, que estão situados. É isso? Então nós vamos abrir também a participação aí daqueles que pontuaram, até para querer saber o porquê, naquilo que o Gilberto puder responder, questão mais urbanística, porque aí está embutido também alguma questão legal. Daí eu acho que, quem sabe, um procurador, depois, além do doutor Luiz Cláudio, uma outra pessoa possa vir a responder na próxima reunião. Certo. Era isso que eu ia propor, assim, que
O que é jurídico, eu não tenho competência técnica, né, para responder, a não ser dizer assim, essa lei passou pela Procuradoria, né, e a montagem da lei foi feita, né, a montagem final foi feita junto com a Procuradoria, né, com o Dr. Naim, né, com o Dr. Eduardo, né. Passou. Não, é exatamente isso que eu ia dizer, senhores vereadores. Como o projeto passou pelo crivo da Procuradoria, pensa-se que ele não tenha questões legais. Mas, assim, o que for levantado aqui, eu pediria que a gente levantasse para poder levar para a Procuradoria analisar e poder responder. Porque a coisa mais difícil que tem, eu e o Maurício estamos acostumados aqui, é a gente ser questionado assim, e ter que dar uma resposta sem ter um tempo de estudo e etc. Isso não existe. A gente faz esse exercício aqui por uma questão de hábito, mas daí a gente vai estar dando uma resposta que pode não ser a mais precisa nem a exata. Então, quando o Maurício, a doutora Daniela, enfim, não pontuarem, vamos dizer assim, não conseguirem esclarecer com o Gilberto, acho que daí a gente pontua, leva para o Executivo, e aí eu convido o doutor Eduardo, procurador-geral, ou o doutor Naim, que foi o procurador que atuou nesse processo, para vir até aqui esclarecer cada assunto. Eu acho que fica mais prático, porque daí a gente faz uma batelada, leva e já traz o assunto estudado para esclarecer, ou para concordar que a gente tem que mudar, ou para dizer, olha, esse é o posicionamento jurídico da Procuradoria-Geral do município. Ok, doutor Luiz Cláudio. Nós vamos agora, então, para as pontuações feitas. Pois não, doutor Alvo, utiliza o microfone, por gentileza. Bom dia a todos. Apenas uma questão de ordem prática. Como é que vai se dar essa sistemática agora? É muito importante, porque pode haver muita polêmica. Então, acho que a regra de como vai se dar, aqueles que pontuaram, a oportunidade do contraponto, né, e... Daí se der a oportunidade de contraponto, nós não vamos sair daqui. Porque coloca-se a posição de questionamento e é respondido ou pelo Gilberto ou pelo nosso corpo técnico aqui, tanto consultoria jurídica como urbanista. Tá, é que existe uma situação, alguns itens foram pontuados, e quando pontuado por um, outros não se manifestaram no desejo de pontuar, porque já estava pontuado. Não, nós vamos deixar aberto, tá? Tá, não, é isso que eu quero entender. Vamos deixar aberto. Agora, não vamos ficar em polêmica. Pontuado, explicado. Agora, se ficar rebatendo, daí nós não saímos daqui. Quem quiser rebater ou discordar, faça-o por escrito, e nós vamos tratar aí como sugestão. Aliás, isso que eu quero expor para vocês. Nós recebemos algumas sugestões aqui da CIG, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e com Deficiência, né? Chegou aqui hoje também do Sindicato dos Condomínios Imobiliários, Secov, né? Secov também já mandou para nós, a CIG e o Ministério Público. Então, estas nós avaliamos já, algumas nós acatamos, como emendas, e essas emendas vão ser discutidas no Conselho da Cidade, enviadas ao Conselho da Cidade, e também discutidas em audiências públicas. Então, se algum dos senhores que estiver aqui representando a entidade não se satisfazer com as explicações ou aquilo que foi dito aqui, pode fazer por escrito na forma de sugestão e nós analisaremos separadamente para atender como emenda ou descartando. Ok? Vamos para o doutor Maurício, então, com a palavra agora para as pontuações que foram solicitadas pelo conjunto de pessoas que estavam aqui representando entidades. Senhores, só para registrar, em relação ao que foi apontado pelos cidadãos e entidades que participaram aqui das reuniões passadas, eu não vou poder me manifestar, porque eu
Só foi apontado o artigo, eu não posso formular por eles o questionamento, porque a dúvida não é minha, né? Não, mas se eles estiverem aqui, eles falam. Sim, fazem. exato, Se não exato. estiverem, passou. Então eu vou sugerir que eu vou registrar aqui quais são as minhas preocupações quanto à legalidade, quanto a dispositivos que a gente entende que carecem ainda de complementações, de emendas. E aí fica registrado, né, sugiro daí, com o áudio aí, o doutor Luiz Cláudio e o Gilberto podem conversar com os procuradores aí do município. E aí, em momento posterior, viria, em reunião, né, em reunião seriam prestados as respostas, os esclarecimentos, o contraditório, né, o que for dito aqui. Então, a primeira questão, ela é, digamos assim, ela é mais de ordem estratégica, mas tem alguma correlação com o artigo 75 ali, que foi lido há pouquinho, né? Após a homologação do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Joinville, o Poder Executivo deverá promover a compatibilização desta lei com o referido plano. Essa questão a gente já adiantou numa das primeiras reuniões, que a sinalização da lei nacional e também da lei estadual sobre o tema, que é norma geral do direito, né? Ela sinaliza que primeiro os municípios eles pontuem, né, no seu território quais são as áreas gravadas com restrições ambientais. E aí a legislação urbanística de uso e ocupação do solo, ela seria feita com vistas ao que a Lei Municipal de Gerenciamento Costeiro já pontuou como de restrição ambiental, as APPs e outras áreas aí de proteção. Então, como isso não foi possível, já foi explicado aqui pelo Gilberto, que o Plano Municipal de Gerenciamento acabou sofrendo atrasos, aí não foi possível aprová-lo antes da Lei de Ordenamento, mas aí a nossa sugestão é que, no mínimo, a Lei de Ordenamento já seja feita com vistas ao que se detecta no território do município como áreas de preservação permanente e de proteção ambiental. Cito como exemplo as áreas de mangue, aí que a gente vê com preocupação que no mapa da Lei de Ordenamento, algumas manchas grandes de mangues, a Lei de Ordenamento está prevendo como áreas rurais de urbanização controlada. Aí é um ponto aqui que teria que ser novamente discutido. Então, tá, esse é um ponto, então, vamos passar para os outros aqui, então. O artigo 1º, quando trata primeiro conjugado, agora com o último, com 81, onde se percebe que a estratégia do município foi revogar a lei do macrozoneamento, a lei complementar 318, e reescrevê-la aqui no projeto de lei de ordenamento territorial. Então, também o que a gente gostaria de discutir aqui, se isso eventualmente não implica em fazer alterações no plano diretor, decorrente dessa estratégia da prefeitura, já que tem um capítulo próprio no plano diretor tratando do macrozoneamento. Isso, então, tem relação com o artigo 1º e o artigo 81 do projeto. No artigo 2º, então, nós pontuamos várias questões aí que ficariam em aberto, né, que teriam que, eventualmente, ser rediscutidas, mediante apresentação de emendas ou não. Uma delas é em relação às áreas de expansão urbana. Então, foi levantado aqui já na reunião, e a gente também tem entendimento de que a Lei Nacional do Parcelamento Urbano, a Lei 6766, ela tem uma determinação muito forte no artigo 53 de que as áreas rurais que o município pretende destinar para a expansão urbana, ele previamente deve consultar o órgão nacional que trata, né, das questões agrárias, que é o INCRA. Então, o INCRA tem que se manifestar se aquela área é passível, né, de ocupação urbana, uma área
já que a Constituição dotou os municípios de competência para tratar de uso e ocupação do solo no seu território, mas tem ainda uma questão que não está totalmente resolvida, que os municípios têm toda a competência para tratar do ordenamento territorial nos seus perímetros urbanos, mas nas áreas rurais, como também existem várias legislações, como o Estatuto da Terra e a própria Lei de Parcelamento, e onde a administração da área rural ainda fica bastante a cargo do órgão nacional, e os fins na área rural, eles não são urbanos, são relativos a atividades agro-silvo-pastoris. Então, fins urbanos em área rural, né, áreas que se desejam como expansão urbana, você precisa consultar o órgão. Então, eventualmente, nós vamos ter que fazer emenda aqui no dispositivo para prever, né, a manifestação do órgão de reforma agrária, o INCRA. Então, é uma questão que temos que discutir realmente, né? Em relação... Quanto a isso, doutor Maurício, nós já discutimos também internamente, né? O Poder Executivo ainda não consultou o órgão, o INCRA, né? Deveria fazer, mas nós, a Câmara de Vereadores, nós vamos fazer. Nós vamos fazer oficialmente, correspondência, e levando ela até ao INCRA. Então, os vereadores das duas comissões, mais a nossa consultoria jurídica e urbanística, estaremos levando ao INCRA essa apreciação e a manifestação. Ok? Se fosse possível também nós do Executivo acompanharmos daí. Com certeza, com certeza. Então, só nós precisamos elaborar, doutor Maurício e doutora Daniela, o documento, né, necessário, aí, formulação para a consulta ao INCRA, para levar lá em mãos e já haver uma conversa, né, de que maneira poderíamos fazer isso. Observando assim que a lei coloca aquele artigo que enquanto não estiver regulamentado, ele segue os índices de área rural de uso controlado, né? Então, claro, as áreas já foram delimitadas, mas elas ainda não têm esse uso, elas só terão esse uso após a regulamentação. Doutor Maurício, antes disso, que você se manifesta, eu vi algumas sugestões e emendas que estarão entrando, que justamente mexe na área de expansão. Então, nós precisamos consultar antes, porque se for acatada essas emendas, sugestão em emendas, daí esse último artigo aí que foi mencionado, acho que é o 76, ele não cabe, ele tem que ser mudado. Isso realmente eu não vou só estar dentro do que o Gilberto falou. Eu tenho claro que em algum momento o INCRA vai precisar ser consultado. Agora, dentro da estratégia da Prefeitura, agora, de remeter isso a um momento posterior, inclusive, tem uma previsão expressa ali de que as exigências do Estatuto da Cidade, a partir da introdução ali dos requisitos técnicos para a expansão urbana, inseridos por uma legislação lá de 2012, dentro dessa estratégia, eu também não teria que ser discutido se essa consulta seria feita ao INCRA genérica agora, ou já específica para essas áreas, ou simplesmente se faria uma previsão no projeto de que no momento oportuno em que o município for realizar os estudos, essa consulta vai ter que ser feita. Então, essa realmente isso é uma questão que eu não tenho claro ainda. Tá, doutor Maurício, se fosse em virtude somente da lei que está aqui, da maneira como ela está sendo apresentada, poderia ser feito dessa forma. Deixa previsto e depois consulta. Mas, como nós já estamos estudando as emendas e as sugestões, e se elas forem acatadas, acolhidas, os vereadores entenderem que devem ser modificadas antes dessa regulamentação, como é que fica? Não, aí não pode passar na... Aí, assim, na verdade, eu só posso definir usos e índices para essa área feitos os estudos que a lei federal ali fala. Senão vão ferir a lei federal. Então, tem que os estudos, né? Estudos técnicos,
questão ambiental, a verificação se tem áreas de risco, né? Mas tem 120 dias após a aprovação da lei. Quer dizer, o tempo Sim. é curto também. Aham. Até eu diria, vereador Maurício, que se as emendas forem nesse sentido e não tiver esses estudos, elas são ilegais. Então, elas não podem ser aprovadas. Na realidade, é assim, digamos lá, numa daquelas áreas de expansão lá no norte da cidade, que é uma das áreas menores ali, se algum dos senhores vereadores ou toda a comissão de urbanismo resolver dizer, não, vamos então regulamentar isso, então teria que passar pelo crivo de toda a lei federal, fazer todos os estudos e, inclusive, essa questão que pontuada pelo doutor Maurício, de ter aí o parecer do INCRA, como pede a 6766. Então, não teria como escapar disso. Né? Mas é que eu estou prevendo que vai haver uma discussão, porque já tem apresentado sugestão e já tem apresentado... Mas eu acho assim, até por uma questão temporal, infelizmente, esse assunto eu vejo muito claro. Esse assunto tem que ficar nesse stand-by que está do projeto. Mas elas podem ser acatadas... Elas poderão depois ser feito um estudo. A regulamentação posterior, elas podem ser acatadas também mediante a regulamentação posterior. Outras áreas que não estão no projeto. Só para responder a pergunta do vereador Maurício, a emenda poderia ser acatada com essas observações que a Prefeitura colocou no projeto em relação às áreas que o Executivo já está propondo. Então, hoje é uma área na região sul, eu acho que 3 áreas menores na região norte, se eu não me engano. Se houver emendas parlamentares inserindo outras áreas, seria acrescentada no texto, na redação, as mesmas observações relativas ao INCRA e ao Estatuto da Cidade, que estão previstas aí em relação às áreas do Executivo. Está correto, doutor Maurício, só que dentro dessa área de expansão urbana, ela precisa ser regulamentada, já tem emendas regulamentando ela. Regulamentando. Dizendo o que vai poder e não vai poder fazer. Essas são ilegais. Ilegais. Então tá. São ilegais. Eu só posso... Na nossa proposta, a gente só está definindo quais são as áreas de interesse no município que se pretende transformar em área de expansão urbana. Okay. Né? Isso, a nosso ver, e ao ver da nossa Procuradoria, é possível, desde que eu diga que isso só passa a valer depois de uma regulamentação. Então, eu não posso já colocar índices urbanísticos, porque daí eu estou ferindo a lei, federal. Com certeza. Tá. Eu entendi, e os vereadores que vão se manifestar sobre isso têm o que saber, porque vai ser rejeitada a emenda. Pois não, doutor Maurício, continuamos então? Então, senhores, um outro ponto que nós constatamos aqui que possivelmente carece de alguma emenda para que fique melhor definido, ou seja, não fique disposto no projeto de uma maneira tão aberta, é em relação ao conceito de faixa viária prevista no inciso A52, se não me engano, do artigo 2º. Então, aqui até foi pontuado por alguns parlamentares. Estou no artigo 2º ainda. Inciso 52. O conceito de faixa viária. Onde a Prefeitura, o Executivo, né, ele remeteu um conceito aberto, que seriam ali a faixa viária seriam aquelas vias de maior circulação. E houve um entendimento aqui que seria interessante pontuar um pouco melhor, se seriam aquelas servidas, no mínimo, por transporte coletivo, que sejam pavimentadas, ou seja, que haja algum critério aqui, algum critério mais objetivo aí para que faixa viária, né, não seja algo que não possa ser discutido juridicamente aí se é factível ou não. Leva o microfone, ou usa...
Tem alguém que... Bom dia a todos. É só uma pontuação bem rápida em relação ao que o Maurício falou. É porque na lote, no projeto, previa que ruas como a cidade de Sertanópolis, que é uma rua lá perto da 6 de janeiro, que tem vala a céu aberto, é faixa viária. E a professora Elia Maquepe, que é uma rua ao lado do Mangue, que houve até uma invasão, seriam faixas viárias. A gente adotar esse conceito, se adotar o conceito explícito da lei sem nenhuma limitação, não há a mínima razão para essas ruas serem faixas viárias. E dessas 185 que constam da lote, sabe-se mais quantas estejam na mesma situação. Tá bom, obrigado. Foi solicitado, foi feito um levantamento, tem 2 ruas que estão na faixa viárias que não tem pavimentação, né, Gilberto? Eu agora eu não trouxe de novo aqui, mas a gente fez esse levantamento das vias principais, né, são 2 ruas, das principais. Eu não estou falando de... Porque tem aquela questão, eu posso ter uma via paralela à via principal... As que geraram, né? Que não tem toda a infraestrutura, não tem pavimentação, vamos dizer assim. Mas das vias que geraram, é só a rua Bemervalde, né, um trecho da Bemervalde que não está pavimentado, presídio, né? Mas que é um eixo viário do plano diretor. Então, é uma via que... No momento que ela for pavimentada, ela vai se transformar numa via arterial, né? Já é, né, uma via arterial, só não tem um maior uso em função da falta de pavimentação. Em relação às que não têm transporte coletivo, eram 2 ruas, que era a Bemervalde e a Marquês de Olinda, um trecho da Marquês de Olinda, que é um eixo estrutural também, só não passa transporte coletivo. Certo. Mas posso trazer de novo, é que eu nessa reunião não trouxe, mas a gente pontuou quais são. Agora, deixando bem claro, as vias laterais, tá, nessa abrangência de 100 metros, e as vias que ocasionalmente são paralelas, essas, sim, algumas não têm pavimentação. Aqui estão incluídas só as principais, as que geraram. As laterais, 100 metros, não tem como... Mas que são faixas viárias também. Estão dentro da zona de faixa viária. Paranaguamirim tem algumas ruas ali que são faixas viárias também. Sim. O que a gente ouviu nas audiências públicas, até vou dizer o seguinte, o que a gente ouviu nas audiências públicas foi assim, que teve uma audiência até no Morro do Meio, que foi levantado a seguinte questão: não, acho que aqui no Morro do Meio não cabe nenhuma faixa viária. E aí os moradores do Morro do Meio, que estavam na reunião, disseram assim: negativo, nós queremos faixa viária no Morro do Meio. Tá? E aí, claro, ficou a via principal, foram poucas ruas. Em outras situações, em alguns bairros, foi o inverso, as pessoas pediram que mais ruas fossem incluídas como faixa viária. Porque a faixa viária ela não é só questão do gabarito, ela aumenta a diversidade de usos, né? Ou seja, nelas eu consigo colocar um comércio de maior porte. Muito mais pela diversidade do uso do que gabarito. Mais pela diversidade de uso. Restrito o gabarito, claro, ele tem um incremento na faixa viária, mas é proporcional à área onde ele se encontra, né? Quanto a isso, está ok? Do projeto original da Prefeitura, que foi apresentado nas audiências públicas, que tinha o nome das faixas viárias, que facilitavam para a população, o projeto que veio, o PL 33, que veio para a Câmara, sumiu com o nome das ruas. O item 1.14 só diz que é formado pelas vias. Certo. Tem um mapa com um monte de vias amarelas, não tem como se achar. Certo, tá, isso foi questionado até pelo Ministério Público, né? Houve esse questionamento, e o Ministério Público solicitou que elas fossem incluídas, e nós fizemos uma emenda, que já está aqui na Câmara, né? Para incluindo todas as faixas viárias, né? A relação de todas as vias que são faixas viárias. Já está aqui, tá? Então, vamos tocar de frente. Tem mais alguma pontuação no artigo 2? Tem. Então vamos lá, doutor Maurício. Tem algumas questões que a plateia pontuou, aí também eu não sei qual é a dúvida, mas aí na medida em que a gente for falando algumas aqui,
Uma bem rapidinho, ali na 15, na área urbana de proteção ambiental, está tratando somente das áreas acima da ISO IPSA 40. Então, a gente só lembrou que na área urbana também temos mangue. É o caso ali da região do Fátima, do Boa Vista, né, do Aventureiro e tantas outras aí. Então, também precisa fazer uma previsão, mas isso é tranquila. Sim, eu creio, né? Está correto. Sim, aí uma questão que realmente é jurídica aqui, que a gente levantou, é o conceito de morro. Esse está previsto lá no inciso 64. Elevação do terreno com cota mínima de 100 metros em relação à base. A inclinação média maior que 25 graus. Isso aqui altera drasticamente o regime atual. A gente sabe que tem uma previsão no novo Código Florestal que deixou de proteger o terço superior das elevações situadas entre 50 e 100 metros. O antigo código protegia o terço superior a partir de 50 metros. O atual, a lei nacional, a partir de 100. Acontece que a imensa maioria dos municípios brasileiros seguia a proteção do Código Florestal antiga, alguns municípios até legislações mais restritas como é a nossa, que é a legislação da cota 40. Então, se a gente for aplicar o novo conceito do Código Florestal, que também não está pacificado porque ele não definiu morro, o novo Código Florestal só tratou da proteção, mas o conceito de morro ainda é aquele do CONAMA, lá de 2002, e que conceitua como morro as elevações com mais de 50 metros. Então, aqui seria uma mudança no regime de proteção dos morros muito drástica se a gente for adotar esse conceito aqui, que está previsto no inciso 64. Então, é uma questão que a gente pontuou aí para ser discutida aqui com os órgãos da Prefeitura. Assim, na verdade, essa foi uma mudança do Código Florestal, né? É uma mudança de lei federal, que para Joinville não foi interessante, né? Mas o entendimento do órgão ambiental é que o morro segue o que foi definido pela nova legislação. E, neste caso, na área urbana, nós não temos morros. Por quê? Temos altura maior que 100 metros, mas não temos declividade média acima de 25 graus. A declividade média é o quê? Eu tenho que somar todas as declividades e fazer uma média e tem que ter 25 graus. Nem o Morro do Boa Vista não tem. O Morro do Boa Vista tem a proteção por ser uma área de interesse ecológico, né? Então, nós entendemos assim, não existe, né, conforme o Código Florestal, nas elevações inferiores a 100 metros, não existe APP. Não existe área de preservação permanente por lei federal. Se nós criarmos uma área de preservação permanente por lei municipal, vai acontecer o que acontecia antes na lei da cota 40. Os proprietários da área começam a pedir indenização ao município, porque é uma lei municipal que está proibindo a ocupação. Então, na nova lei, a gente segue esse conceito de morro e nós não estamos proibindo a ocupação dessa área. Nós estamos dizendo que elas podem ser ocupadas com área mínima de 5.000 metros quadrados, né? Hoje, nós temos situação nas elevações menores que se permite parcelamento de 2.500. Nós estamos elevando, e outras situações que seria 5.000. Nós estamos deixando em 5.000. Eu só posso parcelar com áreas superiores a 5.000. E a ocupação dessas áreas também vai ter que seguir todas as regras ambientais, né? Então, se eu tiver vegetação ali de caráter importante, não vou poder suprimir. Se eu tiver áreas de preservação de rios, né, de áreas com declividade acima de 45 graus, né? Então, assim, é essa questão. Se nós mantermos o conceito atual, que é 50 metros, nós estamos criando
uma restrição ambiental municipal, né? E aí vai acontecer isso que eu disse, os proprietários, que era o que acontecia com a lei da cota 40. A lei que regulamentou a cota 40 permitindo o uso foi por causa disso, porque os proprietários pediam a indenização dessas áreas. E aí a gente regulamentou e disse, pode ocupar até o terço superior, desde que seja uma ocupação restrita. E ela é tão restrita que praticamente foram poucas situações em que houve ocupação dessas áreas. Porque vêm as outras restrições, né? Vêm as restrições ambientais, né? Vem a questão de eu ter que fazer lotes grandes, então essas áreas acabaram não sendo ocupadas, né? Pois não. Gilberto, quando houve a tentativa, estava discutindo isso sobre a redução da cota 40, o fim da cota 40, o prefeito se manifestou totalmente contrário, na cota 40 ninguém mexe. Isso muda alguma coisa agora? Assim, não é... Ela está mexendo, mas está ficando mais restritiva. Ela ficou mais restritiva. Ela está mais restritiva. Bom, eu não sei... No tamanho do lote, porque antes nós tínhamos a cota nas elevações mais baixas, né, com menos de 50 metros, eu tinha a possibilidade de fazer, era o SC5C, então eu podia ter parcelamento com área de 2.500. Pela regulamentação nova, os lotes vão ter que ser de 5.000, a não ser aqueles lotes já parcelados e escriturados anteriores à lei, que a lei atual já permite uma ocupação diferenciada, né? Gilberto, eu vejo esse item de extrema importância, né, para o município, porque justamente no momento que nós temos mundial e principalmente brasileiro de preservação, parece que isso está vindo contra a todo o avanço que se teve, principalmente Joinville com a lei da cota 40. Então, nessa importância, nós vamos apresentar uma emenda justamente para poder discutir em audiência pública, né, doutor Maurício? Em audiência pública com os órgãos ambientais e com a população, para que não só os vereadores tomem atitude, ou o executivo, né, dessa forma aqui, mas que toda a população, os órgãos ambientais, entidades, tenham também tem aí o desejo, a vontade dessa mudança. Sim. Não, a princípio nós dissemos assim, olha, nós temos mais restritivo, mas será que é? Será que realmente é? E na hora da prática? Então, tudo isso nós temos que discutir em audiência pública. Só para encerrar essa discussão, Gilberto, deixa eu passar para o Juarez, depois eu passo para você. Eu acho interessante, até o vereador sugeriu esses dias, de repente uma alternativa de transferir esse direito de construir, já que está havendo uma limitação do proprietário do imóvel, para outra área. Ele poder vender, poder negociar isso aí. Seria uma alternativa. E pode ser isso tudo discutido em audiência pública com sugestão e a gente incluir de forma de emenda. Gilberto, para a gente encerrar isso. Eu não estou, né, colocando aqui, não estou me colocando contrário, e o IPUJ não é contrário a que essas áreas sejam mantidas como áreas de preservação. O que o órgão ambiental daí vai ter que entender é que isso pode gerar um ônus, no caso, em termos de desapropriação, né? Pode o proprietário da área, porque hoje a APP, o proprietário ele pode até pedir indenização, mas ele vai pedir lá para a União, né? Agora, no momento que eu crio uma restrição municipal e digo assim, aqui não pode fazer nada, a ação de desapropriação é contra o município, né? Então, também acho que é importante se resgatar isso, acho que foi uma perda, né, que o Código Florestal, nesse sentido, acho que teve um retrocesso, né, e cabe, eu acho que a discussão aí. Ok. Doutor Maurício, vamos em frente? Aí, e ainda no tema ambiental, então, né, agora já no artigo 7º, parágrafo único e o 8º parágrafo único, nós pontuamos aqui que são dispositivos relativos ao exercício do direito adquirido, né? Então, a gente pontuou na reunião
retrasada aí que o marco temporal do direito adquirido foi a Lei Complementar 27 de 96. Então, foi quando o município instituiu o regime urbanístico lá de 5 mil metros quadrados nos morros urbanos e alguns outros, né, com 2.500, que seria a área mínima para o parcelamento dos lotes acima da cota 40. Então, naquela ocasião, em 96, se deu garantia, né, se fez a previsão do direito adquirido em relação aos lotes registrados anteriores a 96. E o direito adquirido é, inclusive, previsão constitucional, num dos incisos do artigo 5º da Constituição. Mas, então, ele tá vinculado a essa legislação. Então, quem adquiriu lotes nos morros urbanos após 27 de março de 96, ele já tinha pleno conhecimento que a área mínima de parcelamento era 2.500 ou 5 mil metros, conforme o caso. Então, esses dispositivos agora eles não podem fazer a vinculação à data de aprovação da Lei de Ordenamento Territorial. Tem que ficar mantido ali que essa previsão ela tem relação com aquela data de 96, como foi dito. Inclusive, na consolidação das leis de uso e ocupação do solo, a Lei Complementar 312, que é a lei que está em vigor, quando ela tratou desse tema, ela manteve a data de 96. Então, aqui o apontamento é para que se faça emenda nos dois dispositivos e se mantenha a previsão até então, né, de 27 de março de 96. Ok, acho que a questão jurídica acho também. Que é jurídica Tem que levar. cabe a observação, sim, né? Eu dei o direito, né, para aquelas pessoas que utilizaram até março de 96, cujos lotes estavam escriturados, né? Aqui eu estou dizendo que o lote vai ter que estar escriturado. A princípio, se ele não podia desmembrar, ele não tem escriturado. O que veio de 96 para cá, ele não tem escriturado, porque ele não podia aprovar o parcelamento. Mas, tudo bem, por uma questão de garantia legal... Segurança, garantia legal. Não vejo. Incluímos como emenda, né? Ok, doutor Maurício, para outros itens? Passou um item aqui que foi pontuado pelo colega Marlon. Eu anotei em outro rascunho. No artigo 2º ainda, Gilberto, desculpa aí, tem que voltar ali. Os incisos ali, a partir do 3º, estão tratando das áreas, né, as áreas urbanas, várias áreas aqui da lote. Área alagadiça, área... Isso. Área expansão também. E aí o consultor Marlon apontou que as áreas rurais não estão previstas aqui, né? Então, seria uma questão a acrescentar aí. Depois do 18º, amigo, 16º. Depois do 16º, 17º, renumerar, incluindo a área rural, é isso? Isso. Você tem a área urbana ou 16º? Exato. Não apareceu o conceito, no caso. Conceito, área rural. Certo. Ok. Aí eu acho que tem que aparecer a área rural de uso controlado e a de proteção ambiental. Isso. Área de proteção... área urbana de proteção ambiental tem. Falta a área rural de proteção. É que eu tenho área rural de proteção ambiental também. Né? Ok. Estou anotando aqui, perfeito. Tá. Artigo... Tem vários pontos aqui que eu estou passando aqui,
Eu tenho anotações aqui que a plateia fez, mas eu não saberia dizer qual é o... O problema é a plateia, quem fez os apontamentos, a maioria deles não está presente, né? Que foi o Arno, o Reinaldo não está presente. Não sei se o Juarez pediu para pontuar. Juarez, se tu tens anotado aí o que você pediu, não tem. Então, se você quiser já levantar, não sei se o doutor Álvaro tem alguma pontuação. Já fez? Ah. Então eu vou passar. Pega o microfone, por gentileza, passa para ele. Pegar a cópia da lei? Ali o Jame já pegou. Ô Juarez, se quiser, fica à vontade também já para fazê-lo, tá? Que daí nós encerramos aí essa fase. Daí passaríamos depois para os anexos. Mas eles não estão aqui. Então... Mas eles não estão presentes, né? Mas se você não apontou, não. Mas embora ele não tenha anotado ali, mas a pontuação foi pedida pelo Arno. Entendi, mas a pessoa... Também tem interesse. Então, se teve anotação, daí ele poderia trabalhar sobre aquele ponto. Doutor Maurício, tem todas as pontuações que foram feitas? Olha, eu vou pedir escusas, mas aí eu não... Aí nós vamos voltar tudo. Se não é dúvida da consultoria técnica, como é que eu vou formular aqui o... Simplesmente alegar que foi pontuado não vai ajudar aqui o Gilberto a discutir com os procuradores aqui a questão. Se alguém pontuou é porque tem uma dúvida. É isso que eu gostaria que colocasse. Eu tenho algumas 2 ou 3 aqui no final do projeto ainda, mas... Tá. Como eu não localizei, mas talvez o doutor Maurício localize com mais rapidez. Era aquele assunto de quando havia uma projeção de alargamento da rua, se o sujeito não fizesse obrigatoriamente a doação, ele perdia o índice do ponto, que é uma ilegalidade isso, não tem como aplicar esse tipo de penalidade, obrigar alguém a fazer uma doação para que ela usufrua de um direito que ela já tem, né? Certo. Então, isso tem que ser modificado. Agora, eu não achei... Foi discutido, inclusive, apontado e discutido, né? Eu tenho o dispositivo aqui, podemos? 52, parágrafo 6º e o 53... 52, parágrafo... 54 e o 54, parágrafo 7º. Perfeito. É que a medida ela é muito forte aqui no ponto, que chega a nosso ver ao ponto de provavelmente, se for judicializada, que os órgãos do judiciário podem entender que é uma restrição que ela vai muito além, né, do que seria razoável urbanisticamente. Ela praticamente força o proprietário dessas áreas situadas em prolongamento de vias públicas, ela força o proprietário a realizar a doação do imóvel para que ele possa ter uma utilização adequada ali do seu imóvel, né? Ou seja, me parece que se está aí se diminuindo o potencial normativo do artigo constitucional que trata da desapropriação. A desapropriação ela é a maneira clássica para o município que tem interesse numa área particular, para fins públicos, ele possa adquirir essa área, né? E aqui o critério urbanístico para esses imóveis ele deve ser o da macrozona em que está situada. Então, se em determinada macrozona você tem um potencial construtivo lá de gabarito 45, você tem um coeficiente de aproveitamento do lote igual a 2, por exemplo, não tem sentido somente no imóvel atingido por prolongamento você reduzir drasticamente esses potenciais.
aí você está exatamente afastando a incidência da regra da desapropriação. No meu juízo, parece mais essa questão, doutor Álvaro. Acho que... Na verdade, é o seguinte, o que se fala é, naquela região, todos têm um determinado índice, um coeficiente lá, um CAL 2, 4, seja lá o que for. E aí, se há uma previsão de alargamento, e eu não compulsoriamente fizer a doação, o meu fica reduzido para 1. Quer dizer, então, a relação aí é de obrigar a pessoa a fazer a doação para que ela possa usufruir de um direito que ela tem, né? Porque é igual, isonômico, igual aos vizinhos, a todos os demais. Então, isso não é possível. Com certeza, eliminar em 5 minutos, né? Não demora mais que isso. Não tem problema, não. Ok? Pois não, Juarez, pode usar, se quiser o microfone, quiser falar ali, fica à vontade. É assim, vou só voltar vou repetir aquilo que falei anteriormente. Todas as entidades, ou mesmo pessoa física, pode fazer suas sugestões escritas às comissões da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores ou as suas comissões, certo? Pois não, Juarez. Vou pegar os pontos principais que eu pontuei. Quando foi discutido o condomínio horizontal, artigo 34, eu já havia lido, tinha ido atrás, e realmente não existe na legislação federal nada que regulamente e permita a instalação de condomínio horizontal. Vou passar para vocês, inclusive, o material do José Afonso da Silva, que trata exatamente disso. Não existe legislação federal que regulamente condomínio horizontal. A gente está criando uma figura que não existe. Se outra cidade também criou, não sei, mas em nível federal não existe essa regulamentação do condomínio horizontal. Vou passar para todos os membros da mesa, também para o pessoal da assessoria jurídica, o material que eu tenho sobre esse assunto, do José Afonso da Silva e outra também dissertação de mestrado. Sobre os recuos, o artigo... Deixa eu pegar qual é o artigo dos recuos, por favor. 59. O projeto original PLC 69, de 2011, apresentado na época ainda pelo prefeito Carlito, encaminhado ao Conselho da Cidade, ele previa, e chegou até o Conselho da Cidade, um recuo frontal de 60 graus em relação ao eixo da via. Após discussões, foi modificado no Conselho da Cidade, chegou aqui um recuo de 76 graus. Qual é a preocupação em relação a isso? Bem, qualquer morador de Joinville andando pelas ruas sabe que você fica parado numa rua porque existe um caminhão de concretagem jogando concreto armado numa construção. Que se hoje, com gabarito X, já fica bastante tempo, imagine quando você aumentar esse gabarito. Esse caminhão fica na via, por quê? Porque não tem espaço dentro do imóvel, porque não tem recuo frontal. Durante a construção da obra, esse caminhão de concreto usinado, todos os materiais que são entregues na obra, tem que ficar um caminhão parado e todos os moradores ficam atrás esperando que eles entrem. Por que isso? Isso prejudica toda a cidade em benefício exclusivamente do empreendedor. E vai contra o plano diretor que prevê, entre uma das diretrizes da mobilidade urbana, a fluidez com segurança. Esses inconvenientes a gente tem durante a obra. Depois da obra, o que geralmente acontece? Os empreendimentos colocam o seu portão eletrônico em cima da sua extrema. O que o morador faz? Ele para na via, aperta o controle remoto e fica esperando o portão abrir. E atrás se forma uma fila. Isso acontece na cidade toda. Por que isso? Porque não existe recuo. O caminhão do lixo não tem como sair da via principal para recolher o lixo. Por quê? Porque ele tem que parar na via, porque não existe o local para ele fazer essa manobra. O caminhão da mudança, a mesma coisa. Vaga para visitante geralmente não existe. Por quê? Porque não tem recuo. O visitante acaba deixando o carro na rua, causando problema, prejudicando a mobilidade e causando problema de segurança para todos os moradores. Certo? E essa falta de recuo aqui, aliada à desnecessidade lá na frente que nós vimos dos estabelecimentos de uso misto, nas faixas viárias, que tenham vaga de garagem, vai gerar um problema seríssimo. Nós vamos ter, com certeza, prédios construídos quase em cima da via, sem vaga nenhuma de garagem, porque não foi permitido, com uso comercial, onde essas pessoas vão parar o veículo, provavelmente no meio da via, prejudicando todos os moradores. Essas ponderações eu já entreguei a vários vereadores, tá? Que a associação encampou isso aí, a gente foi brigar em relação à altura dos prédios, que a gente vai discutir no anexo, e ao recuo. Só para acrescentar o que você falou, me permita, nós temos um exemplo típico, onde o próprio nosso arquiteto mora, ali no conjunto do Adriana. O portão eletrônico está em cima da rua Albano Schmidt, e ali constantemente, para os moradores adentrarem ao prédio,
justamente frequentes acidentes. E o Gilberto, ele tem na carne essa situação. Eugênio Boneira, esquina com a Anitta Garibaldi. Só olhar, ele tem um empreendimento lá de esquerdo, fica todo mundo parado esperando o prédio entrar. E eu não sei qual a justificativa. Com certeza, tecnicamente, o IPUG, para propor os 60 graus, fez uma série de estudos, inclusive em relação à insolação na via, porque se nós temos 14 graus de um lado, que é 76 graus, 14 graus do outro, nós vamos ter sol no meio da via 2 horas por dia, provavelmente. Eu não sei até que ponto isso impacta. Mas, com certeza, isso vai ser levado em conta, porque vai ser questionado até por outras pessoas, com certeza, a situação. Juarez, você comentou que enviou para alguns vereadores. Quase eu gostaria, se você pudesse, enviar para as comissões. Sem dúvida. Mandando para as comissões, passa já para a nossa consultoria para análise. Okay? Sem dúvida. Vamos agora ao artigo 77, aquele final lá que a gente havia discutido sobre a flexibilização das normas urbanísticas, das regras urbanísticas da lei. Até foi pontuado, o Maurício falou, em relação aos projetos habitacionais, eu acho que era bom colocar lá de interesse social. Tá? Porque senão daqui a pouco a gente pode estar flexibilizando o projeto habitacional que não é de interesse social, que não, acho que não é esse o objetivo da lei. Só acrescentar no final, até porque a lei toda tem essas flexibilizações em relação aos projetos habitacionais de interesse social. Só acrescentar no final. Obrigado. Obrigado, Juarez. Mais alguém teria alguma dúvida, ou que foi pontuado e que não foi discutido? Gostaria que eu explicasse o porquê do ângulo ali. Pois não, fica à vontade. Bom, o ângulo, houve discussão na nossa Câmara, na Câmara de Ordenamento Territorial e no Conselho, né? Esse ângulo, basicamente, ele determina o seguinte: os prédios, né, até a altura que se constrói hoje, né, que é 18 pavimentos, né, e eles manteriam o recuo de 5 metros. Eu estaria mantendo o recuo de 5 metros. A partir daí, ou seja, eu estou garantindo o que a lei atual permite, 5 metros. A partir daí o prédio ele tem que começar a recuar mais. E esse recuo daí é gradativo, ele não precisa recuar todo o plano da fachada. Ele recua em relação ao ângulo, né? Então, nós vamos ter um prédio escalonado, né? Os 70 graus inicialmente propostos, a gente fez alguns ensaios, e o Sinduscom também fez alguns ensaios, né? E nós temos um problema, principalmente no centro. Os terrenos eles não são grandes, eles são terrenos que têm uma frente pequena e, às vezes, uma profundidade pequena. Com o ângulo de 70 graus, esses prédios estavam tendo que recuar 9, 10, dependendo da altura, 10 metros. E aí inviabilizar a construção, né, em função dessa profundidade dos lotes, né. Então, assim, foi uma discussão que houve dentro da Câmara, né, e aí aquela questão da maioria, a maioria venceu, né, e no Conselho também, né, mas foi isso. Então, o questionamento, por que os 76 graus? Os 76, eu garanto que os prédios que estão sendo atualmente construídos, tenham esse recuo de 5 metros, e, acima disso, aí sim ele passa a ter um recuo maior. Né? Pois não, Juarez. Gilberto, só que se imagina que a lei de ordenamento vem para ordenar e resolver situações que estão prejudicando a gente. De repente, a gente vem para manter uma situação como está, não está bom. A verdade é essa. Primeiro ponto. Segundo ponto, utilizar algumas situações pontuais para justificar a alteração para a cidade inteira, você me desculpa, mas eu não considero válido, até porque temos 30 mil lotes vazios e subutilizados na cidade. Aquilo que se aplica aqui no centro em um ou outro imóvel pequeno, não se aplica, por exemplo, no imóvel igual o da Ambalite, ali, que é a antiga Ambalite, na frente do Celso Ramos, do lado da Mecânica Vic, ali na Anitta Garibaldi, tem vários terrenos bem grandes, que não caberia esse tipo de argumentação. Seria para utilizar outro conceito, outra limitação, incluindo essa, para permitir que esses lotes no centro tenham essa possibilidade. Eu só queria... É que eu tinha entendido que não ia haver debate, mas como está havendo, então eu também quero só fazer uma colocação. O argumento de caminhões na rua, seja de cimento ou de lixos, ele não é válido, ele não tem nada a ver com o recuo do prédio, que já existe um recuo de 5 metros. Ele tem a ver com o muro
que se coloca no alinhamento, com o fechamento do terreno, no alinhamento da calçada, que é que todo mundo faz. E se o prédio tiver recuado 5 metros, 6 metros, 8 metros, as pessoas vão continuar pondo o muro no alinhamento da calçada. Isso não vai mudar. A regra de, eventualmente, ter um refúgio para que o carro entre e não fique na rua, o carro que está entrando... Isso se resolveria dizendo, olha, não pode fazer o portão da garagem no alinhamento da calçada, você tem que fazer para trás. Mas, para isso, já se tem 5 metros, é o suficiente para entrar qualquer carro. O caminhão de lixo nunca vai entrar dentro do terreno de ninguém, vai estar sempre circulando na rua, e isso, desculpe, Juarez, é no mundo inteiro. Então, a sua ideia pode ser muito bacana, mas você quer mudar a cidade, não vai acontecer, porque isso nem em Nova York acontece. Na Europa, em lugar nenhum, o caminhão de lixo anda na rua, para, e as pessoas têm que parar ou desviar, e isso não vai mudar. Quer dizer, então, são umas utopias, assim, umas coisas meio sem cabimento. Eu só quis fazer o contraponto, porque está acontecendo aqui, então... nós vamos encerrar. Presidente, só posso? Porque eu sabia, se nós abrirmos para esse tipo de discussão, nós não saímos nunca daqui. Pois não, Juarez, só para terminar. Só que quando a obra está sendo construída e o caminhão do concreto está parado na frente, não existe muro algum. Tá? Então, o caminhão pode ir para dentro da obra. Ok. Presidente, só uma questão... vereador, para ajudar um pouquinho. Nos empreendimentos maiores, tá, que estão passando por estudo de impacto de vizinhança, né, está sendo exigido daí para esses empreendimentos que os caminhões para a obra tenham um espaço interno para sua operação, né? Ou seja, que eu deixo uma vaga interna. Claro que os prédios no centro, às vezes, eles são construídos no alinhamento e é permitido, aí não tem como, né? Mas onde existe o recuo frontal, uma das exigências do estudo de impacto de vizinhança é que tenha um espaço para o caminhão de obras, né, estacionar, e também está sendo pedido um percentual de vagas para visitantes, ou seja, o condomínio tem que ter um percentual de vagas para visitantes. Isso aí é interessante, né? Isso tem que haver, né, porque que a gente está vendo em vias, principalmente que se transformam, tiraram o acostamento, não tem como estacionar. Agora isso está só nos prédios sujeitos a estudo de impacto de vizinhança, né? Okay. Ele não está generalizado. Doutor Maurício, para encerrar, então. Só porque a questão surgiu, foi apontada por nós e pelo doutor Álvaro, e acabou depois, se passou por outro tema, né? Talvez uma sugestão para o Gilberto conversar com os seus colegas lá do Executivo de Planejamento, é uma alternativa ali para a restrição legal que nós colocamos em relação à restrição do coeficiente de aproveitamento do lote e do gabarito nos imóveis situados em prolongamento de via pública. Então, como foi dito, né, não nos parece razoável reduzir drasticamente os índices de ocupação ali em relação à macrozona em que o imóvel está situado. Mas talvez uma alternativa ao município, para não ter que desembolsar recursos com a desapropriação, talvez uma alternativa seja optar pela transferência do direito de construir. Aí me parece que não haveria restrição legal. Você está incentivando, né, o particular a um benefício em troca da doação. Aí me parece que a doação poderia... Com essa contrapartida, me parece que poderia ser prevista. Isso, como eu disse, a transferência e a outorga estão sendo discutidas, né? E um dos mecanismos que está se propondo é esse. Se eu tenho imóvel atingido pelo plano viário, eu ofereço ao proprietário, né, a possibilidade de aquela área atingida, ele doa ao município, e, em troca, ele recebe um potencial construtivo no mesmo imóvel, né, que ele pode usar no próprio imóvel, ou ele pode transferir a outra, né? Então, é uma forma de compensar essa área que ele perde, né? Isso é dado como opção a ele, porque se ele insistir e disser assim, não, eu quero em dinheiro, é um direito dele. O primeiro direito dele é de receber em dinheiro. O que eu posso dar é a oportunidade de ele
receber esse potencial já em compensação. Né? Obrigado, Gilberto. Só para a orientação, nós estabelecemos a comissão, as duas comissões, para que os vereadores possam apresentar emendas até o dia 15, e nós estamos analisando já essas emendas. E também nós estabelecemos que essas sugestões enviadas por entidades ou pessoas físicas, também nós a faremos até dia 15. Após o dia, nós estamos reunidos às quintas-feiras à tarde, as duas comissões, internamente com a nossa consultoria jurídica e urbanística, para estudar essas emendas, a apresentação de emendas. Então, faremos isso até o dia 15. Após isso, nós já estaremos em audiência pública nas comunidades, conforme os temas que nós vamos estabelecer agora nessas reuniões. Então, quem tiver sugestões, que apresentem agora até o dia 15, inclusive emendas dos senhores vereadores. Após isso, essas emendas ou sugestões vão esperar para o final. E esse final vai ser muito rápido e não sei se vai ter tempo suficiente para analisar. Vejo que a LOTE já está um bom tempo aqui na Câmara de Vereadores, deu tempo suficiente para os vereadores estudarem, para apresentar emendas, assim também como a comunidade, que já participou em audiências públicas, participou no Conselho da Cidade e agora, então, também já teve tempo suficiente para apresentar sugestões. Até o dia 15 nós faremos isso. Após isso, nós não vamos mais considerar as sugestões vindas da comunidade, a não ser em audiência pública, que daí é diferente, que nós podemos analisá-las. Certo, doutor Maurício? Certo, doutora Daniel? Então, quero agradecer a presença de todos novamente, convocando e convidando a todos para a próxima segunda-feira, às 9 horas. Obrigado, vereador João Carlos, por ter aberto aqui também. Obrigado, também está encerrada a reunião, então, conjunta da Comissão de Urbanismo. Obrigado, vereador. Álvaro, muito bem. Você tem que conectar para você estar no seu